Olá, sejam bem-vindos a essa live aqui no Bem Seja com Lúcio Souza falando sobre a saúde do futuro, a nossa segunda live. Bom, meu nome é Lúcio Souza, meu Instagram é Lúcio Saúde e a gente vai falar hoje a continuação do que a gente começou ontem sobre saúde do futuro. E é muito importante que a gente fique atento hoje para que a gente possa ampliar o nosso conhecimento, consertar aquilo que a gente precisa consertar e trazer para a nossa vida tudo aquilo que é prático. Olha só, à medida que vocês vão entrando, a gente está aqui esperando um pouquinho mais para as pessoas irem chegando, né? Eu comecei 9 horas em ponto, então as pessoas vão recebendo as suas mensagens, os seus convites, né? É bom ver vocês aqui novamente, é bom estar aqui depois de algumas semanas sem fazer essa live aqui no Bem Seja, é muito bom. Eu realizei 21 lives sobre meditação no meu Lúcio Saúde, que tem também no YouTube, né? Lúcio Saúde Atitude, se vocês quiserem assistir. Cada dia foi um tema muito interessante. E hoje nós vamos dar continuidade àquilo que a gente conversou aqui ontem. Ontem é interessante que quando eu fixei aqui o tema da live, eu fixei também os comentários. Eu acabei não acompanhando direito o que vocês foram falando. Mas hoje, à medida que vocês também forem interagindo, perguntando, eu vou também, na medida do possível, respondendo para seguir o nosso cronograma. Então, fazendo uma breve revisão do que a gente viu ontem, para a gente entrar nesse plano. Seja bem-vindo, Fernanda, Tata, Maurício, Fran, Belotto. Que maravilha. Márcia, grande Márcia Cordeiro. Cadê Tiago, Márcia? Fazendo live. Deve estar também. Então, ontem nós começamos dando importância. Olha, Ivanilda chegando, Ana, Graça. Que maravilha, que maravilha. É bom ver a família aqui espiritual chegando fortemente para a gente, com a nossa interação, com a nossa afinidade, a gente gerar essa energia positiva para nossas vidas e para o todo, porque o todo precisa de muita energia positiva, né? A gente já viu. Então, ontem nós demos uma importância, inicialmente, olha o Tiago, grande Tiago, demos uma importância especial à intuição. E a gente falou aqui a intuição de duas formas. A intuição relacionada com o insight, aquilo que vem aparentemente do nada, mas vem do todo, né? Porque nós somos captadores, nós somos antenas. Não necessariamente o nosso corpo físico, o nosso cérebro, cria os pensamentos. Os pensamentos existem, a gente vai co-criando esse pensamento, co-criando a nossa realidade. Então nós, como antenas, nós temos essa capacidade de captar algo do universo, do todo, e é por isso que acontece muito, numa época, pessoas em lugares diferentes que não se conhecem, escreverem, publicarem, criarem coisas extremamente parecidas, devido a essa conexão e ao trabalho da espiritualidade em trazer em vários mundos, em vários países, o assunto parecido para que aquilo seja trabalhado pela humanidade, porque senão isso não chega tão adiante. Hoje, com a internet, esse limite ele foi vencido, tem sido vencido cada vez mais. Então, essa intuição do insight, mas existe a intuição que é da leitura, né? Parece que aquilo é muito abstrato, muito vago, mas você fez uma leitura da voz da pessoa, da situação, da energia, né? Do astral, da astrologia, para quem entende muito disso. E o Tiago é um mestre disso, né? Da astrologia.
e com seu jeito especial. Então, você vai fazendo essa leitura e aquilo vai servindo na captação desse conhecimento, dessa percepção, para as suas escolhas diárias. E a gente aprofundou em 3 pontos extremamente importantes, que se relacionam com a nossa evolução, com a nossa saúde do futuro. O que significa esses 3 pontos? O primeiro ponto a gente falou como sendo a comunicação, a linguagem, a leitura do todo, inclusive a linguagem do seu corpo, porque o seu corpo é o seu próprio subconsciente. Há pessoas que separam didaticamente inconsciente de subconsciente. Para simplificar, eu denomino como sendo a mesma coisa, mas há correntes separando isso, mas aqui não tem problema. Então, o seu inconsciente ou o seu subconsciente, ele é o seu corpo. Toda a sua memória está no seu corpo. Por isso que, quando a pessoa recebe uma massagem, às vezes ela tem uma lembrança. Um aroma traz uma lembrança. Porque o corpo é muito vivência. Ele é atividade, ele é vivência. Né? Ele é memória. Então o seu corpo também comunica. Imagine em relação à sua saúde e projetando a sua saúde no futuro. Vamos fazer até um parêntese a nível de reticências, digamos assim, poeticamente. Daqui a um ano, como você quer estar em relação ao seu corpo, à sua saúde? Você consegue projetar isso daqui a um ano? Você gostaria de estar mais saudável, mais forte, mais magra, um pouquinho mais cheinho? Como é que você gostaria de estar? Né? Que importância teria isso para você? Claro, todo mundo quer estar mais saudável no futuro. Embora, com o passar do tempo, a gente vai envelhecendo, as coisas não acontecem como a gente quer. Mas talvez isso seja uma programação dessa raça humana, desse terceiro, quarto plano, dessa terceira, quarta dimensão. Porque a tendência é a gente chegando a nível de quarta para quinta dimensão, que a gente tenha uma habilidade muito mais competente de dominar o seu corpo, de lidar com as suas emoções com sabedoria, né, de agir como um Dharma dentro das leis universais. Tudo isso traz ao nível de saúde integral. Então, como é que você quer estar daqui a um ano? Imagine em relação sendo um pouco mais segmentado, sendo um pouco mais objetivo, pontual. Vou trazer mais para perto, em vez de projetar daqui a um ano, já que a gente está lidando com tanta incerteza, vamos projetar daqui para a virada do ano. Como você quer que esteja, muito bem, mais saudável, mais lean, exatamente isso. Como você quer que esteja a sua alimentação daqui a 6 meses, né? Janeiro já é 6 meses, já é a virada, né, do ano, já é 2021. A gente passou aí esses últimos meses, um ano único, a gente não imagina o que pode acontecer, a gente sabe que vai acontecer ainda muita coisa nessa transição planetária, e a gente está aqui para otimizar a nossa atitude, a nossa espiritualidade, a nossa saúde integral, para que a gente fique mais zen, não é, Glorinha? Fique mais zen, mais saudável. Então, imagine aí, daqui a 6 meses, como é que você quer estar a nível de saúde alimentar? Pense assim, como você quer se sentir se alimentando? Imagine você almoçando daqui a 6 meses, no dia 2 de janeiro, o dia 1 não vale. No dia 2 de janeiro, como é que você quer estar almoçando? O que é que você quer comer no dia 2 de janeiro? Qual é a comunicação que o futuro está fazendo com você? Quem aqui assistiu Dark, a série,
né, de 3 temporadas, uma série de mexer com os miolos, porque ela envolve física quântica, né, na Netflix, a série Dark, muito inteligente, muito bem bolada, né, e não vou dar aqui nenhum spoiler, claro, não tem nenhuma intenção disso, mas Ju tá falando assim, eu assisti Dark, né, a gente fez aqui uma maratona na última temporada, para não deixar para depois. O miolo ficou fervendo para acompanhar, mas valeu a pena, porque a mensagem é muito interessante. Em que se mostra em Dark a seguinte situação da física quântica: o futuro influencia o presente e, consequentemente, também o passado. E aí, nessa roda eterna, infinita, a gente não sabe o que deu início a uma coisa ou outra. Só para dar um exemplo, imagine que você venha lançar um livro no futuro, mas que você tenha a habilidade de chegar nos registros akáshicos, que são os registros da memória do tempo, que também se relacionam com o futuro, não só com o passado, os registros akáshicos. Imagine que você tem essa possibilidade de intuir isso. E aí você capta ali o que você escreveu no futuro no registro akáshico. E aí a gente já começa a fundir a cabeça, né? Ou seja, o que é passado, o que é presente, o que é futuro, enfim, tudo isso é muito interessante. Então, mais uma vez, o que você quer estar almoçando no dia 2 de janeiro de 2021? Tem gente que vai estar dizendo assim, olha, se eu já estiver encarnado e eu estiver almoçando, vai ser a glória. Porque conseguir vencer essa etapa 2020 já está sendo uma glória. Em respeito, inclusive, a quem tem sofrido muito mais e que teve consequências ainda piores. O que você quer almoçar? Como é que você quer se sentir? Agora me diga o seguinte, para você chegar até lá, aquilo que você quer comer daqui a 6 meses, digamos que você pudesse escolher o que é que você precisa fazer hoje, qual é a única coisa que você precisa fazer hoje, ainda nesse final de noite, para que você chegue a essa alimentação, estou dizendo aqui, mais saudável, porque quando eu estou projetando para 2 de janeiro você está fazendo uma alimentação, claro que eu não vou fazer você imaginar num banquete exagerado de gorduras, carboidratos e coisas que não fazem bem. Essa não vai ser a minha linguagem aqui. Eu estou falando de uma linguagem transformadora. De você chegar no dia 2 de janeiro e você fazendo uma alimentação muito interessante, colorida, verde. Já pensou? O que é que você precisa fazer hoje para chegar nisso? Porque o universo comunica, o corpo tem a sua linguagem. A partir do momento que os nossos dentes vão se modificando nas últimas gerações, que a gente vai perdendo a força de rasgar a carne quando a gente era mais bárbaro lá para trás, né? O nosso intestino vai ficando muito mais curto. As crianças que vão nascendo, de preferência o cozido sem carne, viu, Márcia Cordeiro? Eu vou dar aqui minha sugestão. Estelinha aqui capricha nisso. Imagine que o nosso intestino diminuiu. As crianças dessa última geração, elas não estão querendo comer carne, né? Muitas gostam de carne, mas muitas ficam mastigando igual chiclete, né? E às vezes, enfim, elas sentem uma empatia em serem mais vegetarianas, mais veganas até. A geração está se modificando. Mas, Lúcio, por que você está falando sobre isso? Porque o seu corpo fala, o seu corpo grita. Por que você acha que você sofre tanta coisa em relação ao seu corpo? Boa parte do que a gente sofre vem da má alimentação. Então, preste atenção no seguinte. Quando a gente fala de saúde do futuro,
a gente está querendo dizer o quê? Diga aí, Lúcio, o que você quer falar sobre saúde do futuro? Você precisa trabalhar no presente para você viver agora o como você quer estar daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos. Será que daqui a 10 anos, vamos voltar, 20 anos, a gente não tinha smartphone, 20 anos a internet era Flintstone, né? Enfim, tanta coisa que era de uma forma diferente, a gente evoluiu tanto nesses últimos 20 anos. E você acha que vai acontecer o que daqui a, por exemplo, 10 anos? E ainda mais se a gente entrar em contato com energias extras, né? Extraterrestres, intraterrenos. Imagine, se a gente fizer esse contato, e provavelmente vai haver alguma coisa assim. Porque muita gente já teve, muita gente foi abduzida, tem muita gente na internet falando sobre isso. Isso já tem décadas, Nós somos muito egocêntricos em acharmos que nós somos os únicos seres dessa forma assim, ó, humanos, digamos assim. É muito egocentrismo. É só você pensar, quantos planetas tem esse sistema solar? Vai depender de como se classifica Plutão. E na galáxia. E no universo como um todo. São trilhões e trilhões e trilhões de planetas, estrelas, de universo. É difícil de falar sobre isso. A mente não consegue conceber isso. Por isso que a mente não consegue conceber, narcisistas, exatamente, nós somos narcisistas. A mente não consegue conceber Deus. A gente traduz em forma de palavras algo que se aproxime do divino. Então, se a gente almeja estarmos vivos daqui a não sei quantos anos, e com essa evolução que a gente está indo, é possível que a gente chegue a um nível, e eu acredito que as forças do bem vão vencendo nisso aí, né? Porque o degredo já começou, já há alguns anos, está mais acelerado ainda, desde o ano passado. Degredo significa o quê? Para quem crê, a espiritualidade está deslocando para outros planetas todas aquelas pessoas que não têm mais jeito nesse planeta. Porque o planeta Terra está mudando o seu eixo, está subindo de nível, está sendo graduado. A gente está buscando a 5ª dimensão. E para essa 5ª dimensão, a gente precisa avançar nessa nossa 3ª, 4ª. Significa o quê? O que é que nos prende fora da 5ª dimensão? O que é que nos prende fora da 5ª dimensão? E aí, o que é que vocês sugerem aí? Pode escrever. Diga aí, Vanilda. O que é que nos prende fora da 5ª dimensão? É a 5ª dimensão. A 3ª dimensão. Comprimento, largura, altura. Isso ocupando espaço, a gente pode chamar até de quadratura de 4ª dimensão. A 4ª dimensão, ela se relaciona muito com o espaço-tempo. E além, digamos assim, o tempo faz no espaço a 4ª dimensão. Então nós somos isso, né? 3ª ou 4ª dimensão. Mas para chegarmos à 5ª dimensão, que é além do espaço-tempo, a gente precisa transcender esse tipo de matéria. Isso quem tem feito são os seres que a gente chama de seres iluminados. Jesus Cristo, ele, o maior de todos, ele aqui há 2000 anos atrás, ele provavelmente já era de um nível de 7ª dimensão, enfim, não dá para falar sobre isso. Não dá para expressar a grandeza do Mestre Jesus Cristo, não dá. Ele está além de tudo isso. Não dá para explicar. Mas muitos abaixo deles, que estiveram por aqui, conseguiram fazer transformações espirituais no seu corpo, como eu disse no início. Se o corpo é um inconsciente, se o corpo
essa força astral materializada, apesar de estar no plano físico, se o corpo é isso, ele também traz uma energia atômica, a centelha divina, a energia espiritual dentro dele. Basta estudar física de fissão nuclear, fusão nuclear, aquela energia que causa até bomba, destruição. Então, cada átomo nosso tem essa força. Cada átomo nosso é uma verdadeira bomba de vida, de energia. E como a gente quer chegar a isso? Amando uns aos outros. Jesus fala isso, né? Amai a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Então, se a gente justamente trabalhar o amor e o conhecimento, porque o amor ele passa muito pela empatia e pela compaixão e pela atitude caridosa, não é? O nosso amor ser humano não é o amor como energia, não é o amor criação, que é tudo, né? Mas o amor ele passa pelo desinteresse, pelo amor incondicional, mas ele envolve caridade, ajudar, benevolência, servir, ele envolve desapego, menos conflitos, né? Menos atritos, e ele envolve sentimento de gratidão. Por isso que tem que se falar tanto gratidão nos últimos 5, 10 anos. Muito importante, a gratidão é o sentimento 0800 mais rápido de te elevar para felicidade, para a autorrealização. Repito aqui, preste bem atenção. A gratidão é o sentimento mais rápido, mais 0800, mais gratuito que existe, que está a seu dispor para você elevar sua vibração atômica e se libertar de energias negativas e fazer um mundo melhor e se sentir mais feliz, liberando mais ocitocina, mais serotonina, todas essas inas boas. Gratidão, um dos segredos do universo. Então, se você já gostei, Clínica Livium, olha que nome interessante. Se você já vai praticando a gratidão o dia inteiro, isso é quinta dimensão. Eu vim falar aqui sobre saúde do futuro, porque em outros momentos eu falo outros detalhes, mas aqui eu estou falando de saúde do futuro. Então, para você expandir hoje, pratique a gratidão. Agradeça o simples. Agradeça primeiro, você está vivo, você está viva. Vá por aí. Porque, se vier um muvuco, um mau humor, um condicionamento, é condicionamento. Vá, agradeça. Mesmo na falsidade, seja um falso grato. Com você, né? Não é com os outros, não. Agradeça. Mesmo de mau humor, agradeça. Eu estou sendo... como é que se... Esqueci até a palavra. Enfim. Faça isso, porque quando o pensamento vai ajudar o sentimento e a emoção, porque o pensamento nos leva, porque ele vai cutucando a crença, a identidade. Ele não é o suficiente pensar positivo, você tem que ter uma transformação, e é por isso que a gente sofre porque nossos átomos são impactados pela dor, e os nossos elétrons pulam de orbital. A mulher que está parindo aquela dor, ela se transforma, ela é especial, não é mais a mesma. Ela se transforma. Aquilo mexe com a atomicidade dela, com os elementos, e ela realmente se transforma. O pensamento muda o sentimento, e o sentimento reforça o pensamento por cada crença. Isso é extremamente importante, simples, e a gente vai estar sempre frisando aqui, porque gratidão é comunicação. Eu não falei ontem desse ponto fundamental de linguagem, leitura, comunicação. Gratidão é comunicação. Comunique que você é grato. Oh, meu Deus, obrigado que eu tenho isso, obrigado que eu tenho aquilo.
Não agradeça, inclusive, aquilo que você não tem e quer ter, aquilo que você não é e quer ser. A neurolinguística, eu fiz programação neurolinguística, ela já mostra isso através de efeitos. Por exemplo, quando você acessa um ponto do cérebro, eles colocam eletrodos, às vezes colocam a pessoa dentro da ressonância de pósitrons, que é uma ressonância diferente dessa ressonância que a gente faz em laboratório de imagem. Quando a pessoa vibra um sentimento elevado, uma luz no meio da cabeça, que se relaciona com a glândula pineal, ela acende nessa ressonância de pósitrons. Isso tem até no livro Triunfo, alguma coisa, de Joana de Ângeles e de Valdo Franco. Agora esqueci. Tem Triunfo no título do livro. Mas é um experimento muito interessante. Então, quando você trabalha com algo altruísta e agradecendo, promovendo o bem, você libera uma luz dentro da cabeça. E isso afeta toda a sua bioquímica. Então, promova a sua felicidade. Não custa nada. É um 0800 maravilhoso. Isso vai virar hábito. Geralmente, os neurônios precisam de 3 semanas para começar a virar hábito. E depois de 2 meses, aquilo realmente se transforma no hábito. Então agradeça mais. Isso é saúde do futuro. Isso é comunicação. O que é que você vai estar comendo, almoçando no dia 2 de janeiro de 2021? Ô, Lúcio, eu queria ser mais vegetariano ou vegetariano. Eu sei a importância disso, mas eu gosto da carne. É o que eu sempre disse. Coma a sua carne, uma quantidade menor. Tem gente que às vezes... Esse livro é interessante, ó, Plenitude, Joana de Ângeles de Valdo Franco, Plenitude. É outra capa hoje em dia. A pessoa às vezes come um pedaço de carne desse tamanho, só faz engolir, nem mastiga, nem sente. Aí eu digo o quê? Diminua o pedaço da carne, curta a sua carne, coma devagar. Não coma de noite. Não vai digerir, vai ser horrível para você. Vai ser horrível. Mas se você gosta de carne, coma um pedaço pequeno. Mas preste atenção, se comunique com ela e agradeça ao animal que morreu. Faça que nem Avatar. Eu não falei de Dark? Estou lembrando aqui Avatar. Faça que nem Avatar. Agradeça ao animal que morreu. É possível que naquela hora que você começar a agradecer, você vai desenvolver uma empatia e você não vai comer a carne. Você não vai morrer de fome. Você não vai morrer desnutrida. Se você tirar a carne. Não vai. Feijão com arroz, integral ou não, ele já tem, as leguminosas, elas têm as proteínas que a gente precisa. Ervilha, tem tanta coisa. O ovo para quem está fazendo a graduação. Ninguém fica desnutrido. Os vegetarianos e os veganos são mais bem nutridos do que os carnívoros. E acabam tendo mais saúde, porque eles buscam outra coisa. Então, esse é um dogma. Eu adoro carne. Faça o que eu disse. Hein? Com um pedaço menor, curta a carne na boca, saboreie. E agradeça ao animal que ele não se doou não, né? O ser humano maltou de uma forma... Triunfo pessoal. Estelinha, foi você, só podia ser. O livro de Valdo Franco, né? Joana de Ângeles. Maravilhoso. Faça isso. Vá fazendo isso. Vá fazendo isso. É o mínimo que você pode fazer. Porque se você pensa em saúde do futuro, a gente está vendo o seguinte. Há 2 ou 3 anos atrás, teve a maior muvuca aqui da carne com papelão, a carne futricada, a carne podre, um bocado de coisa. Você acha que isso não vai acontecer de novo? Você acha que isso não está acontecendo? Você acha que o que está acontecendo lá na Ásia, peste bubônica, procure lá as informações. Você acha que não pode acontecer com o gado, com o porco? Você acha que não pode acontecer com os frangos? De eles se infectarem e a gente ser forçado a parar de comer carne, como aconteceu quando eu era criança na época de Chernobyl, que as pessoas não comiam carne de vaca, de boi, lembram? A gente está sempre voltando para esse ciclo. Por que isso, Lúcio? Por que é importante, Lúcio? Vários motivos, tá?
Não vou falar da importância de lentilha, proteína, grão de bico, shake, é isso mesmo, é isso mesmo. Tem muita coisa de proteína. E também a proteína tem muito estigma, viu? Você não precisa de tanta proteína, não. Você precisa também de carboidrato, principalmente complexo. Arroz integral, raízes, né? Mas se for também o que tiver refinado, vá comendo, vá indo, vá aprimorando, vá fazendo dentro do seu possível. Vá fazendo o seu esforço, um esforço dilatado. Por que essa questão da carne? Por que eu estou tocando nesse assunto? Primeiro, os animais são nossos irmãos inferiores. Eu acho que eles são até mais superiores do que a gente, viu? Porque o problema no planeta é nós. Como diz, é nós. Então é difícil dizer quem é superior. A gente tem uma inteligência assim manipuladora, enfim, né? Nós somos superiores na evolução, mas a gente comete delitos inferiores aos animais. Eles são nossos irmãozinhos. Em vez de a gente cuidar deles, a gente come eles. E a gente não faz isso nem com consideração. Não vou falar aqui. Quem já viu Açougue, quem já viu esses documentários de arrepiar. Nenhum filme de terror se compara àquilo. Não vou falar sobre isso. Pronto. Esse aí já é uma justificativa fundamental. Uma justificativa divina, evolutiva. Não dá mais para encarar, não deixar de encarar isso, não dá mais. A gente tem que encarar essa realidade, gente, essa transformação. Vamos transformando isso aí. É muito importante na evolução, porque eu acredito, minha intuição, as carnes serão aí infectadas em algum momento. A gente vai ser obrigado a parar de comer carne. Então comece agora. Vocês vão lembrar lá na frente, quando falar, poxa, Lúcio falou isso. Eu já falei isso antes, mas hoje, 15 de julho de 2020. Não é? O outro motivo, quem assistiu Netflix, o seriado A Dieta dos Gladiadores, viu que os atletas de hoje e os gladiadores do passado são mais veganos, porque o atleta que é vegano, ele se alimenta melhor, porque ele vai ver outras opções, né? Ele vai ser mais leve, o intestino vai funcionar melhor, o sangue vai fluir melhor, o rendimento vai ser melhor, vai ter menos inflamação e ele vai ter massa muscular, porque tem halterofilista vegano. Né? Schwarzenegger é um exemplo. Né? Mas tem muito exemplo, muito exemplo. Então, falta de saúde, Maria, falta de saúde, o planeta está preparado, está pagando um preço alto com esse egoísmo e egocentrismo do homem, exatamente. Exatamente também. Olha, para dar uma quebrada no egocentrismo de nós seres humanos, nós acreditamos que nós somos o centro do universo. Tudo que a gente recebe de informação, porque tudo é informação, energia e consciência. Tem um filme interessante, Quem Somos Nós, um documentário excelente. Tem até, eu acho que tem até no YouTube. Quem Somos Nós? Assista. Fala muito de condicionamentos. Nós somos tão egocêntricos que a gente acha que tudo gira em torno da gente. Então é assim, ó. Ah, por que eu vou parar de comer carne? A lógica seria simples. O nosso estado evolutivo lá no passado passou, tá? Agora o estado evolutivo e as evidências médicas mostram que o melhor caminho é esse. O melhor caminho é esse. Então, mas a gente fala assim, mas eu quero ser convencido. Isso é muito egocentrismo. É só você pensar nessa matança. A gente fala de matança no Oriente Médio. A matança de frango dos animais é muito maior. E isso leva uma energia horrível para o plano astral. Leva uma energia de sofrimento, de sangue, de vibração ruim. E alimenta os seres que querem fazer o mal. Seja lá como a gente chama eles. Nós já fomos assim. E até somos um pouco. Enfim. Quer reduzir essa violência no planeta? Reduza a carne. A paz começa no prato. Reduza. Faça seu esforço.
estude, leia, veja exemplos, assista a respeito, vá mexendo nos dogmas, nas crenças, que esse impacto vai ser importante para você. Porque isso cai na ampliação do segundo ponto que eu falei ontem, a percepção, o reconhecimento da oportunidade. Como é que nós vamos agarrar a oportunidade da saúde do futuro, Lúcio? Trabalhando a nossa alimentação. Quanto mais natural, melhor. Quanto mais vegano, melhor. Eu não sou vegano ainda. Estou trabalhando para isso. Mas eu sou vegetariano. Há quanto tempo? 34 anos que eu não como carne nenhuma, nem peixe. Peixe também tem muito mercúrio, não se engane. Peixe tem muito mercúrio, mercúrio causa doença. Todas as carnes estão poluídas. Todas as carnes apodrecem no seu estômago, no seu intestino. Todas. Elas não estão podres ali porque estão cheias de hormônio, passaram salitre, nitritos e nitratos, que misturado com a carne no estômago, provoca câncer de estômago e de intestino e de esôfago. Então, se eu lhe dissesse, ervilha causa câncer de estômago, você, não, por isso que eu não como de ervilha, eu não suporto ervilha, aquela coisa verde, eu não gosto, eu prefiro milho, e o milho é transgênico, né? Mas é mentira, a ervilha não, e é uma ótima fonte de proteína, tem até em shakes, né? Ela não causa câncer. Mas se fosse a ervilha, se fosse a castanha, se fosse a banana da terra, se fosse, sei lá, alguma coisa com cara de brócolis, a gente espalha logo, né? Brócolis causa câncer. Mas a carne causa câncer e isso não é novidade, já tem décadas que falam isso. Como cigarro. Né? Enfim, tem até alcatrão na carne também, viu? Não se engane, tem muita coisa ali. Então reduzam, vão reduzindo, se esforcem. Acelerem que o tempo está cobrando. A saúde do futuro é agora. O terceiro ponto tem a ver muito com a espiritualidade, é o que a gente está falando. Eu quis desdobrar mais nessa segunda aula, falar um pouco sobre isso e já entrar num tema importante para a gente se sentir mais estimulado. Os pediatras recomendam que oferecemos carnes às crianças até os 18 anos. Dizem que temos esse dever como pais. Olhe, eu parei com 16. Eu conheço muita gente que é vegetariano e até vegano, desde criancinha miúda, desde criancinha. Os pediatras são formados em faculdades alopáticas, que são o mindset da indústria farmacêutica e da indústria alimentícia. Essa árvore gigante chamada indústria está na mão de grupos pequenos que mandam em tudo. Não se engane, banco, tudo para crescer demais, multinacional, está nesse meio. E essas pessoas acostumaram a ouvir os professores falando isso, a ouvir, e aí eles repetem. Então os pediatras, a fim de ajudar, eles falam, não mãe, dê carne porque seu filho precisa dessa proteína. Mas se você procurar aí as evidências, muitos vídeos na internet, muitas comprovações, dá até canseira. Muitos. Essa geração 2020 já está mais praticante disso. É muito interessante mesmo. Eu acho que os médicos que ficaram só alopatas, eu digo alopatas, gente, eu também sou alopata, eu prescrevo medicação alopática, apesar de eu ser homeopata. Hoje, com a telemedicina, a homeopatia é tão maravilhosa, porque imagine, a homeopatia tem mais de 200 anos. Ela nasceu antes de existir exame de laboratório, ressonância, raio-x, qualquer exame. A homeopatia tem muito a ver com os sintomas, os detalhes dos sintomas, o exame físico, que se perde, claro, né? Um tanto quanto com a telemedicina. Não dá para dizer que não. Mas os sintomas, os detalhes, como acontece isso, o que piora? E a homeopatia com a telemedicina é tão incrível que
ela nos dá uma segurança, porque ela nasceu antes dos exames. Ela nasceu antes dos exames. Então ela sobrevive. Se não existisse mais nenhum exame, acabou o exame. Pandemia dos exames. Não existe mais exame. A homeopatia ia continuar existindo. Os florais quânticos, florais de Bach, iam continuar existindo. Porque toda a alopatia, ela nasceu junta. Isso foi muito bom, porque os exames são muito bons. Eu peço exames, é maravilhoso, tudo isso é maravilhoso. Mas estou fazendo esse parêntese para mostrar que existem outras realidades que a gente precisa expandir. E uma realidade interessante é essa realidade mais natural. Mais natural. Então é importante que a gente se sensibilize, a gente perceba o quanto a gente pode expandir com tudo isso. Eu me lembro que na época eu trabalhava no plano de saúde Previna e naquela época, aquilo tem o quê? 20 anos, 20 e tantos anos, nem sei, me esqueci agora, eu tenho 27 anos de formado, vou fazer 27 anos, e eu já tinha criado essa frase. Para uma saúde integral, uma medicina integral. Na época que não existia internet, não existia medicina integrativa, né? E eu vejo isso. A saúde 5D da quinta dimensão, a gente precisa começar a praticar agora. E é possível, a gente já está praticando. Muita gente já está fazendo. Só que a gente precisa acelerar em 2 níveis. Acelerar com a gente, e também envolve, né, nossos familiares, se possível, e acelerar com a humanidade. Porque a gente precisa que mais pessoas despertem o senso espiritual do bem. E o bem é você fazer ao outro o que você gostaria que fizesse a você. Isso envolve também os animais. Envolve. Quando você para de comer carne, se você voltar a comer, você vai estranhar. Agora, se você só parou porque você queria ficar mais fit, se não existir uma crença espiritual em você, de irmandade com seus irmãozinhos pequenos, ou melhor, se existir uma crença de irmandade, você não come nunca mais carne. Aquilo vai ser fácil. E aí você pede a Deus, aos guias espirituais, me iluminem, olha, eu quero, mas eu gosto, eu quero, mas eu gosto, eu quero, mas eu gosto. Né? Mas até um gif, né? Mas faça isso. Faça esse esforço. Você vai ver que só você tem a ganhar. Você vai chegar lá na frente e vai dizer, Lúcio, eu devia ter parado antes, meu intestino está melhor, minha pele está melhor, minha memória está melhor, eu não sinto mais tanto sono, não tenho mais gastrite, enfim, está muito legal. E ainda está mais barato, né? Porque carne também é caro, né? Carne é caro. Então, vai entrando no caminho que as coisas vão clareando. Por quê? Porque nós temos tipos de sofrimentos. A dor é uma realidade. O sofrimento, os cientistas da filosofia, eles dizem que é uma escolha. É difícil aturar uma dessa, né? A dor é uma realidade, o sofrimento é uma escolha. Mas se eu estou sofrendo, como é que eu estou escolhendo sofrer? Eu diria o seguinte, que o sofrimento crônico, a forma como você reage, não é a pessoa que está morrendo, está sofrendo, ela tem dor. Ela tem uma doença física, aquilo causa dor. Mas a dor acontece todo dia. Mas o que é que você faz com esse estímulo? O mindset, a forma como você pensa, tem tudo a ver com o seu sofrimento. O próprio Sartre falou isso, né? A dor é a realidade, o sofrimento é uma escolha. O que significa isso, Lúcio, a nível real? Como é que eu pratico isso? Eu já ouvi falar isso, e às vezes até eu falo isso. Mas às vezes eu fico pensando, poxa, é estranho isso. Porque eu sofro. Não se apegue às palavras. Né? Não se apegue
as palavras. Muito bem, Jade. Pense o seguinte: quando vier um problema, um desafio, uma oportunidade, uma dor e um sofrimento, não se prenda à questão problema. Observe o problema, busque a causa, as causas, porque nunca existe uma causa só. Busque as causas e o sentimento de unidade ajuda você a gerar a intenção de sempre buscar a causa, porque nós não estamos separados. E trabalhe na solução. Foque a sua mente, o seu sentimento na solução. Quando você foca na solução, você vai entrar no circuito, no módulo Saúde 5D. Como é que é isso, Lúcio? Módulo 5D, Saúde 5D. Eu tinha até falado até antes, né, de Saúde 4D. Mas eu resolvi aprimorar. E eu vou explicar isso mais adiante, porque a gente dá para falar aqui dias, porque o assunto é vasto e merece, cada conteúdo desse denso, merece a sua atenção, a sua transformação. Veja bem, você tem um problema, está com algum problema digestivo, e aquilo está te acompanhando. Aí você foca no problema. Significa o quê? Eu vou tomar os prazóis. Vou fazer isso, enfim, vai tomar remédio. Aí você já despertou que tem que mexer na alimentação. Então você está saindo do problema e já indo para a solução. Você está focando na solução. Então você vai mudando sua alimentação, vai comendo mais natural, vai tirando aqueles venenos. Quais são os venenos, Lúcio? Faça aí um parêntese rapidinho. Olha, geralmente os venenos são os gostosos. Por quê? Porque muitos são estimulados pela indústria. E eles entendem de química, né? O açúcar, a sacarose, ela vicia poderosamente, que nem a cocaína, a nível de bioquímica cerebral. E ela não faz esse mau efeito da cocaína, né? De destruição cerebral. Ela vai engordar, ela vai dar outros problemas, vai glicar as proteínas e causar inflamação, estimular o câncer devido ao excesso de insulina com o passar do tempo. O açúcar simples em excesso vai estimular o câncer, porque vai estimular a IGF e aí vai estimular a mitose de uma forma defeituosa e a bioquímica. Então, se você puder riscar não comer ou comer isso raramente, já vai ser uma grande evolução. Primeiro é o álcool, né? O álcool, não me venha com essa. A gente não precisa de álcool. A gente produz álcool, a gente fermenta. Né? O vinho menos mal, né? Mas eu não bebo, mas tem gente que gosta. Maravilha, não tem problema. Vamos fazendo. Ele tem um resveratrol, né? Que ajuda com antioxidante poderoso. Resveratrol, né? Então, o que ocorre? Quando a gente vai mergulhando nessa atitude em que as nossas decisões vão se baseando nessa consciência, a gente vai modificando todas as atitudes e a primeira que vai mudando é a alimentação. Então, quando você tem um problema e você mexe na alimentação, tudo melhora. Então, se você puder reduzir ao máximo refrigerante, bebida gaseificada, sorvete, que ali tem gordura hidrogenada, margarina, que é prima do sorvete, pipoca de micro-ondas, e aquilo tudo que é artificial e aquilo que é banhado naquela gordura que está no meio da rua, aquelas batatas, aquelas coisas todas, tudo aquilo é terrível, tudo isso é terrível. Então reduza ao máximo isso, reduza ao máximo. Se puder não comer nunca, melhor para você, não é para mim, é para você. Enfim,
Então você mexendo na alimentação, você está mexendo na sua saúde 5D. E não é só comer mais natural, não é só ir eliminando o açúcar. É você também começar a fazer parte desse movimento. Porque esse movimento vai chegar até você. Então, antes que ele chegue, com as carnes aí violentadas de problema, corra atrás. Faça isso. Vá por mim. Faça isso. Porque é o melhor para você. Se você mexe nisso, você mexe com a sua espiritualidade. Porque tirar a carne mexe muito com a gente. Alguém vai dizer, Hitler era vegetariano. Problema dele. Mas, se ele fosse carnívoro, provavelmente ele seria daquele jeito que ele era. Né? Enfim, alguém que veio fazer alguma coisa, distorceu totalmente para as sombras e agora só Jesus. Mas isso não é desestímulo para a gente, porque os carnívoros sempre falam isso, né? Hitler era era vegetariano. Mas isso não é argumento nenhum. Então, voltando, centrado aqui na saúde 5D. Eu vou aprofundar amanhã mais sobre essa questão do sofrimento com a visão também do budismo, com as 4 nobres verdades, para a gente aprofundar nessa questão do sofrimento e ir se estimulando. No primeiro dia da saúde do futuro, eu quis trabalhar aqui mais com vocês um conteúdo para despertar o sentimento da importância de que a saúde integral é essencial para a sua evolução. Antes, a gente se encontrava dissociado da evolução. A pandemia fez isso. Ela despertou o senso de sobrevivência e, consequentemente, evolução. Muito de nós já está ligado na busca da evolução e envolve espiritualidade já há muito tempo. Mas a maioria da humanidade não. E ainda não. Não despertou para a evolução. Acha que as coisas são acaso, que a vida é prazer. Mas isso é ignorância, que é a pior coisa que existe. Quando a gente não conhece alguma coisa, a gente sofre por não conhecer. Então amanhã a gente vai aprofundar nessa questão do sofrimento e chegar em outros níveis de solução. O que a gente precisa levar dessa live que voou, que nem uma ventania forte hoje? Né? O que a gente precisa levar hoje, extremamente importante, além desse estímulo que incomoda a maioria de vocês. Quando a gente toca na ferida de reduza ao máximo de carne, fique mais vegetariano. Ai, vegano é chato, vegetariano é chato. É isso que as pessoas falam. Né? A gente é chato mesmo, né? Por quê? Porque os animais estão morrendo, os animais estão sofrendo. E eles são nossos irmãos. Então a gente precisa aprender de uma vez por todas, pelo bem nosso, da nossa saúde, pelo bem da obra planetária, de que a gente precisa fazer isso, porque isso vai ser feito com a gente. Então que a gente saia na frente antes que isso venha de outra forma. E a gente se diga surpreendido, porque a gente não teve ouvidos para escutar. A gente precisa ter olhos para ver e ouvidos para escutar. Por isso que eu falei que a percepção é um ponto forte e que envolve espiritualidade. É muito importante que a gente case de uma vez por todas espiritualizar com o que a gente faz em tudo. Espiritualizar não é tirar um horáriozinho para orar, fazer alguma devoção, enfim, a depender da religião que a gente tenha. Isso também é. Espiritualizar é a ação do dia a dia. A yoga, a Ashtanga Yoga, ela tem isso nos seus 8 passos, né?
que envolve aquilo que você não deve fazer, que envolve aquilo que você deve se disciplinar a fazer com retidão, né? A compreensão correta, a alimentação correta, a ação correta, né? Envolve usar a nossa mente se concentrando, colocando foco nas soluções, no lado solucionador do problema, desapegando do problema em si, porque quando a gente se agarra ao problema, a gente está dizendo assim, ai, coitado de mim. Não, vá mais, olhe para ele, mas coloque a sua concentração na solução do seu problema. Se agarre no problema, visualize, faça, que você será ajudado. A nível de concentração, você pode chegar a um nível de exercícios físicos, de posturas, de asanas, e você pode usar a respiração, a mentalização a seu favor com o pranayama, e chegando ao ponto até de anular os seus sentidos que distraem a mente, para que a consciência venha reinar no seu coração espiritual através do pratyahara. E com isso, tudo isso facilita a meditação e ao samadhi, a você ir tocando na luz de Deus e dando expansões da mente através da meditação. Tudo isso começou com os primeiros passos da Ashtanga Yoga, que é conduta, escolhas, aquilo que é proibido, que tem a ver com os 10 mandamentos, né? E aquilo que você deve fazer com retidão. Todo o restante é para a gente chegar a Deus. Esse deve ser o princípio, o meio, o fim de tudo. A meditação junto com a respiração, não é, Ivanilda? A gente praticou isso muito no Medita Live Saúde Integral, que tem no Lúcio Saúde Atitude. O meu Instagram é o Lúcio Saúde e eu tenho colocado lá coisas interessantes sobre saúde integral. O Bem Seja aqui tem aberto para tanta gente aqui essa oportunidade de levar esse conhecimento, essa transformação. Se você for lá no site do Bem Seja, você vai ver lá também o que há lá de interessante dessa equipe para você. No Linktree do Instagram do Bem Seja também tem um hall de coisas interessantes, de serviços. O meu próprio e-book, O Coração Espiritual e a Ansiedade, que tem muito a ver com tudo isso e que eu vou colocar nos próximos dias um bônus nesse produto, desse e-book, né? Para justamente engrandecer ainda mais aquele que quer receber esse conhecimento, em que eu procurei condensar ali conhecimentos práticos, simples e profundos, que são capazes de transformar a sua vida. Tem gente que não está acostumada com a tecnologia, mas hoje em dia você lê no celular é muito fácil, muito maravilhoso. Então amanhã a gente continua. Adorei estar aqui com vocês. A nossa conexão foi ainda melhor do que ontem, né? E repassem, compartilhem esse vídeo, né? Porque bem que você pode, geralmente eu falo isso, né? Eu desejo que você fique bem, eu sou grato